Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025 do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje tem umas notícias boas aqui, hein? Vamos lá. Dá trabalho para achar, mas às vezes aparece. Meu nome é Jaime, vem comigo aqui que a primeira já é fantástica. O gênio, né? Para não falar outra coisa, do inelegível, tá na UTI, com a Micheque pedindo pro pessoal fazer jejum e orar por ele, tal. Fez uma live da UTI terça-feira. A STF viu, falou, vai lá intimar o cara que ele tá bem para receber as visitas. Após live no quarto de UTI, o oficial de justiça intima Bolsonaro no hospital com o aval do STF. Perfeito. Se tá bom para fazer essas papagaiadas pro gado dele, tem que tá bom para receber o oficial de justiça também, obviamente, né? O ex-presidente foi intimado nesta quarta-feira sobre o andamento da ação em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro recebeu e assinou o documento no leito de UTI onde está internado no Hospital DF, estar em Brasília desde o último dia 12. Por que não fez live de assinando lá o negócio? Devia ter assinado o documento. Ah, que maravilha. Então o STF decidiu autorizar a entrega do documento no hospital. E a decisão foi motivada por uma transmissão ao vivo feita pelo ex-presidente pela internet. Parabéns, gênio. Cara, é fantástico isso aqui, né? A decisão tá aqui. Com a citação, o Bolsonaro foi informado oficialmente sobre a abertura da ação penal no STF, que vai julgá-lo e outros réus pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Segundo o Tribunal Núcleo 1, já tinha sido notificada a decisão entre os dias 11 e 15 de abril, logo após a publicação do acórdão da decisão da primeira turma. Em virtude da internação do ex-presidente, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse normalmente receber o oficial de justiça, diz o Supremo. Mas como ele tá bem, tá fazendo live, tá postando foto pra dar uma de coitadinho e apelar, né, pra claque dele, pro gado, que deve estar tudo pastando, esperando, né, o mito sair de lá. Se ele tá bom para fazer isso, vai tá bom para receber o oficial de justiça. Se ferrou. Muito bem. Se bem que isso aí é capaz de ser tudo muito bem pensado, né? Acho que nada que essa gente faz é por acaso, tá? Mas vamos lá. Lula mandou embora o presidente do INSS após o escândalo de fraudes em aposentadoria. Os caras meteram a mão na grana dos aposentados. Algo estimado em 6,3 bilhões de reais foi desviado. O negócio é feio assim, tá? A matéria é do Kleber Lourenço. A demissão do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, foi determinada pelo presidente Lula nesta quarta e deve ser oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. A decisão foi tomada após o avanço das investigações sobre um esquema de fraudes envolvendo descontos associativos aplicados ilegalmente em aposentadorias e pensões. Stefanuto é um dos alvos da Operação Sem Desconto. Eu adoro os nomes das operações da Polícia Federal, maravilhoso. Conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que investigam prejuízo estimado em até 6,3 bilhões de reais aos cofres públicos. É nosso dinheiro, tá? O esquema funcionava por meio de débitos feitos sem autorização dos beneficiários para entidades que se apresentavam como associações ou sindicatos, muitas vezes com promessas de assistência jurídica ou planos de saúde. Além do presidente do Instituto, outros 5 servidores foram afastados de suas funções. A ofensiva policial cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão e resultou em 6 prisões temporárias, com ações em 13 estados e no Distrito Federal. O negócio estava bem esparramado pelo Brasil, né? A investigação apura crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsificação e violação de sigilo funcional. A operação revelou que o sistema de consignação de benefícios do INSS foi manipulado por grupos que lucravam com repasses fraudulentos, sem que os segurados tivessem autorizado ou sequer soubessem das cobranças mensais. A expectativa é de que novas medidas de responsabilização administrativa e mudanças operacionais sejam anunciadas nos próximos dias, enquanto as apurações seguem sob sigilo judicial.
Cara, que absurdo. Como tem fila da mãe nesse mundo, não? Roubando dos velhinhos aposentados. Muito bem. Eu falei que tinha boa notícia, né? E tem. Ó, presta atenção. Anvisa aprova primeiro medicamento para tratar doença de Alzheimer. É uma boa notícia, não é? Da Folha Press. A Anvisa aprovou ontem, terça-feira, dia 22, o primeiro medicamento indicado para tratamento de comprometimento cognitivo leve ou demência leve associados à doença de Alzheimer sintomática inicial. O Kisunla, também conhecido como donanemab, fabricado pela farmacêutica Eli Lilly, é um anticorpo monoclonal que se liga à proteína beta-amiloide. Na doença de Alzheimer, aglomerados de proteína beta-amiloide formam placas no cérebro. E o medicamento atua ligando-se a esses aglomerados e reduzindo-os, prometendo um retardamento da progressão da doença. Não é uma cura, mas retarda a progressão da doença. Tá bom? Um estudo feito em 8 países com 1.736 pacientes em estágio inicial mostrou que, com a posologia de 700 mg do medicamento a cada 4 semanas, nas 3 primeiras doses, e depois com 1.400 mg a cada 4 semanas, ou seja, dobra, na 76ª semana, os pacientes tratados com donanemab apresentaram progressão clínica menor e estatisticamente significativa na doença de Alzheimer em comparação aos pacientes tratados com o placebo. Mas o medicamento é contraindicado para quem usa anticoagulantes. O produto é injetável, ele é administrado uma vez por mês e será comercializado em embalagem de ampola com doses de 20 ml, sob prescrição médica, óbvio, e não é recomendado para pacientes de Alzheimer portadores do gene de apolipoproteína. Existe ainda a contraindicação do medicamento para pacientes que estejam tomando anticoagulantes, incluindo a varfarina, ou que tenham sido diagnosticados com angiopatia amiloide cerebral. Muito bem. Muito bem. Na última semana, a Comissão Europeia aprovou o uso do lecanemab para o tratamento de Alzheimer e vamos continuar acompanhando, né? Porque é uma doença bem complexa, que muita gente já sofre dela, ou tem alguém na família que sofre. Se tivermos algum tipo de tratamento mais eficaz, que pelo menos retarde um pouco a progressão da doença, é uma boa notícia, não é mesmo? Essas próximas não são boas notícias, tá bom? Mas eu já venho falando isso aqui faz um tempo, sempre falo de meio ambiente, essa é mais uma de meio ambiente, e são duas notícias interligadas. Vamos à primeira. 84% dos recifes de coral do mundo são atingidos no pior evento de branqueamento da história. Ai, que tristeza, o recife de coral branquinho. Ai. Então, o alarmante branqueamento, que eu venho falando desse branqueamento aqui já faz um tempo, que acompanha o canal sabe, cresceu a ponto de afetar 84% dos recifes oceânicos. No evento mais intenso do tipo já registrado, anunciou a Iniciativa Internacional para os Recifes de Coral nesta quarta-feira. Esse é o 4º evento global de branqueamento desde 1998 e já superou o episódio de 2014 a 2017, que atingiu cerca de 2/3 dos recifes. E ainda não está claro quando a crise atual, iniciada em 2023 e atribuída ao aquecimento dos oceanos, vai terminar. Aspas para o Mark Aiken, secretário correspondente da Sociedade Internacional de Recifes de Coral. Talvez nunca mais vejamos o estresse térmico que causa o branqueamento cair abaixo do limite que desencadeia um evento global. Estamos diante de algo que está mudando completamente o rosto do nosso planeta e a capacidade dos oceanos de sustentar vidas e meios de subsistência. É aqui o ponto, tá? Esse é o ponto. Como vocês sabem, eu já falei aqui 1000 vezes, o ano passado foi o mais quente da história da Terra, né, já registrado, né, desde que tiveram os registros, né, e grande parte desse calor, o que acontece? Está sendo absorvido pelos oceanos. Tá? A temperatura média anual da superfície do mar, excluindo as regiões polares, foi recorde, 20,87 graus Celsius. É quente para um caramba para o oceano, tá? O que acontece? Isso é fatal para os corais, que são fundamentais para a produção de frutos do mar,
para o turismo, proteção das costas contra erosão e tempestades. Não à toa eles são chamados de florestas tropicais do mar, por sustentarem altos níveis de biodiversidade. Presta atenção nesse número aqui. Aproximadamente 25% de todas as espécies marinhas vivem, se alimentam ou se abrigam nos recifes de coral. É muita coisa, tá? É muita coisa. Os corais, quem já viu foto, já nadou, né, perto dos corais, é tudo colorido, né? Tem muita cor. O que são? Eles adquirem essas cores vivas das algas coloridas que vivem dentro deles e que servem de alimento. Quando a temperatura da água permanece elevada por muito tempo, essas algas liberam compostos tóxicos e os corais acabam por expulsar, manda embora, porque está soltando coisa tóxica neles. O que resta é um esqueleto branco e exposto, deixando o coral enfraquecido e com risco elevado de morrer. Ai, ai. O evento está sendo tão severo, esse evento de branqueamento, que o programa Coral Reef Watch da NOAA precisou adicionar novos níveis à sua escala de alerta de branqueamento para refletir o aumento do risco de morte dos corais. Que merda isso aqui. Tem esforços em andamento para ver se ajuda, né? Melhorar a situação. Tem um laboratório holandês, por exemplo, está trabalhando com fragmentos de coral, incluindo alguns coletados na costa das Seychelles, para cultivá-los em um zoológico, de modo que possam ser usados futuramente para repovoar recifes selvagens, se necessário. Outros projetos, como um na costa da Flórida, resgataram corais ameaçados pelo calor excessivo, cuidaram deles e os reintroduziram no oceano. Mas os cientistas afirmam que é essencial o quê? Adivinha o quê? Caros amigos que acompanham aqui o canal. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, que aquecem o planeta. Vamos a mais aspas do Mark aqui. A melhor forma de proteger os recifes é enfrentar a causa raiz da mudança climática. E isso significa reduzir as emissões humanas, que vêm principalmente do quê? Da queima de combustíveis fósseis. Todo o resto se parece mais com o curativo do que com uma solução. Exatamente, você está com uma fratura exposta, que é o aquecimento da terra, e você vai lá e bota um band-aid, que é esse negócio aqui que o pessoal da Holanda fez, de cultivar em zoológico, o pessoal da Flórida está fazendo, que resgataram os corais. Isso aí não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Aspas ainda. Essa daqui é da Melanie McField, co-presidente do Comitê Diretor do Caribe da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral. Ela disse o seguinte: acho que as pessoas precisam realmente reconhecer o que estão fazendo. A inação é o beijo da morte para os recifes de coral. A inação para não fazer nada, continuar do jeito que está, os recifes vão morrer e com eles a vida nos oceanos vai pro saco e a nossa também. Cara, e ainda a gente tem pessoas como o Pato Donald na presidência que só faz besteira, né? Que está avançando para expandir o uso de combustíveis fósseis, e aqui no Brasil também, que tá ligado. Então, é assim, é muito preocupante isso, e isso é muito importante. Tem que se diminuir, se possível acabar com o uso de combustíveis fósseis. Mas isso não vai acabar, eu sei, você também sabe, né? Infelizmente. A próxima notícia está ligada a essa. Olha aqui, ó. O Ministério Público Federal faz recomendação ao IBAMA e Petrobras sobre o impacto ambiental da exploração de petróleo no Amapá. O Ministério Público Federal no Amapá recomendou ao IBAMA e à Petrobras a revisão do estudo que trata sobre o impacto ambiental causado pela exploração de petróleo no estado. De acordo com o órgão, a atividade de perfuração de poços na bacia do Foz do Amazonas, famosa, né? Localizada a 160 quilômetros de Oiapoque, no norte do Amapá, exige que sejam realizados estudos específicos, bem como consultas prévias aos povos indígenas, comunidades tradicionais que estão na área de influência, passando assim a incluir pescadores artesanais dos municípios de Macapá e Santana. Porque eles não estão nem aí para os indígenas, para as comunidades tradicionais que vivem, tiram o seu sustento daquele lugar. Se tiver um vazamento ali, ferro. Esse é o ponto.
Ainda segundo as recomendações do Ministério Público Federal do Amapá, existe incoerência entre itens que envolvem a avaliação de impactos ambientais e também na área de influência que faz parte do processo de licenciamento. Possibilidade de vazamento. No estudo foi identificado que a atividade pesqueira em Macapá e Santana poderia ser afetada, acabei de falar, em caso de acidente com vazamento de diesel das embarcações. O documento apresentado para o processo de licenciamento indica que apenas o município de Oiapoque está na área de influência da atividade. Nos documentos analisados pelo Ministério Público, foram mencionados possíveis impactos em relação aos povos indígenas e demais comunidades tradicionais do município de Oiapoque, porém, não foram realizados estudos específicos. Nesse caso, é recomendado à Petrobras o estudo de componentes indígena e quilombola e de estudos específicos relacionados às comunidades ribeirinhas, pescadoras e extrativistas artesanais. Ai, cara. O que o Ministério Público recomenda? Que a consulta prévia deve ser realizada de forma individualizada, com atenção à cultura própria de cada comunidade tradicional. No caso de comunidades que contêm com protocolo comunitário de consulta, como os povos indígenas de Oiapoque, eles devem ser levados em consideração no momento da coleta de informações. É meio óbvio isso, né? Mas é triste a gente ter que falar óbvio. É claro que as especificidades de cada comunidade têm que ser levadas em consideração. Não é meio óbvio isso? Para 66 aldeias dos povos indígenas do Oiapoque, a consulta deve ser realizada através do Conselho dos Caciques do município. Para ter acesso às terras indígenas e fazer a coleta de dados primários, o Ministério Público Federal recomenda que a empresa possua a autorização dos indígenas e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Ai, cara. O documento do Ministério Público recomenda ao IBAMA que exija da Petrobras a conclusão dos estudos e consultas prévias como condição para decidir sobre a concessão da licença de operação para a fase de exploração de petróleo. Caso as recomendações não sejam adotadas, medidas administrativas poderão ser aplicadas acerca da atividade de exploração de petróleo no norte do Amapá. Porra. Ninguém tá nem aí. O povo só quer o dinheiro, porque o petróleo tem muito... Nem sabe se tem. Porque é o que eu falo aqui todas as vezes que a gente fala desse assunto. Só vai saber se tem e quanto tem quando perfurar. Tem que furar. E esse é o medo. Porque se der uma merda lá, o norte do Amapá ali, o negócio vai pro saco. Os indígenas, as comunidades ribeirinhas, o povo que pesca ali, tira o sustento dali, a vida animal. Mas ninguém está muito preocupado não. O importante é o dinheiro. Tudo é o dinheiro. E a gente viu na notícia anterior o que o aquecimento global está fazendo com os nossos oceanos. O que está fazendo com as nossas vidas. O calor que está, lugar inundado, o lugar que está quente pra caramba, geleira sumindo. Países em quais as geleiras foram extintas por causa do calor. Mas tudo bem, o que importa é o dinheiro, não é mesmo? Não é isso. É de lascar, essas notícias são de ferrar. Mas muito bem. É isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, mande para os amigos. Vamos aumentar essa rede. Esta foi a edição desta quarta, dia 23 de abril de 2025 do Cidadania S.A. Um bom fim de quarta, uma ótima quinta-feira para todo mundo. A gente se vê amanhã às 8. Um abraço e até lá.